Então a gente vai dar sequência a essa parte de lugar geométrico das raízes, entrando agora na parte do esboço, propriamente dito, né? A gente até então viu o conceito, viu alguma propriedade, principalmente aquela propriedade do ângulo de 180 graus, o módulo do K de S, H de S tem que ser igual a 1, né? Mas a gente ainda não sabe como esboçar o nosso lugar de raízes. Então aquele comportamento dos três polos em que um vai para a esquerda, os outros dois vão para o eixo real, para o eixo plano da direita, né, partindo de um certo ponto e fazendo esse movimento, é válido apenas para aquele sistema, né, em especial um sistema com 3 polos, nenhum zero. Se o sistema tiver 2 polos, se o sistema tiver 4 polos, se o sistema tiver 0 polos, se tiver polo complexo, se tiver polo imaginário, se tiver 0 real, se tiver 0 complexo, então, são várias combinações aí que a gente pode ter, e aí a gente não tem como saber, né, o que vai acontecer com cada um desses sistemas, né, com cada um dessas figuras. Então essa parte de esboço vai permitir para a gente, né, fazer de forma simples um esboço, seguindo algumas regrinhas básicas do lugar geométrico das raízes. Seguindo essas regras, aí a gente vai ser capaz de esboçar praticamente qualquer sistema, a não ser que seja um sistema muito, muito específico, em que ele faça algumas curvas, né? Mas para a maioria dos casos a gente vai ter noção, né, de como que se comporta esse lugar geométrico das raízes, né? Primeiro um esboço, depois a gente vai aplicar algumas regras de refinamento para deixar o nosso esboço mais parecido possível da realidade, né, do gráfico exato. Tentar deixar o gráfico exato é um passo importante na hora da gente, no fim do capítulo, fazer o projeto da resposta transitória com o ajuste do ganho, né? Então vamos lá. Embora traçar então com exatidão o lugar geométrico das raízes seja algo complexo, tá? Sem o auxílio de computador, a ideia é que a gente faça isso na mão e não faça utilizando o computador, né? Vai ter ali o Scilab que faz o gráfico pra gente, MATLAB, enfim. Então existem regras aí que permitem que a gente faça um esboço muito detalhado, refinado, que vocês vão ver que ele vai chegar bem próximo aí do real, né? Claro que para deixar mais próximo do real, vocês precisam treinar um pouco esses esboços com diferentes sistemas, né? Então, quais são as regrinhas aí para a gente começar o nosso esboço? Primeiro, o nosso número de ramos, tá? Ramos do lugar geométrico da raiz é igual ao número de polos em malha fechada. Ramos é os caminhos que a gente traça, né? Quantas linhas que a gente tem que traçar. Naquele exemplo dos vídeos anteriores, né, a gente só tinha 3 polos, né? Então a gente tinha um polo que vinha para a esquerda, um que subia e o outro que descia. Então são 3 ramos, 3 caminhos. E a gente então tem o número de ramos igual ao número de polos do sistema malha fechada, tá? Essa questão da simetria, ela é um pouco óbvia, né? Porque sistemas números complexos, né? A gente tem a parte real e a parte imaginária. O número complexo nunca aparece sozinho, ele aparece sempre aos pares e conjugados. Então, o seu lugar de raiz, se você tem um polo no J ômega positivo, você vai ter que ter um na parte negativa também para manter a simetria, tá? Então, o gráfico de lugar de raízes tem que manter a simetria, é sempre simétrico em relação ao eixo real. Esse outro ponto é bem importante. Esse é acho que um dos mais importantes para a gente começar a traçar. Eu até começo por ele, né? Os outros eu tenho mais como um guia para saber se o gráfico que eu estou fazendo está correto, mas é em relação ao número de segmentos no eixo real. Segmentos no eixo real ocorre sempre à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros finitos. Então, ali no eixo real, o que é lugar de raiz, né? A gente viu naquele exemplo anterior que entre o 0 e o menos 2, você tinha um segmento, e à esquerda o menos 4 também. Mas como é que eu sei que entre o menos 4 e o menos 2 não era lugar de raízes, né? Devido a essa propriedade aí dos segmentos no eixo real, tá? Pontos de início e término. A gente sempre começa o nosso lugar de raízes com polos e zeros, ou melhor, com os polos finitos e infinitos do G de S, H de S. Sempre começa nos polos do G de S, H de S, tá?
quando seria o nosso K igual a zero. Lembra que naquele exemplo que a gente fez ali com a tabela, quando o K era igual a zero, onde que a gente começou o gráfico? A gente começou nos polos da malha aberta. Então é isso que é importante, né? O que é interessante desse lugar de raízes, que a partir de um sistema malha aberta, que é o GDS, HDS, você traça o comportamento do malha fechada. E aonde termina, né? Ele termina sempre nos zeros finitos do K, GDS, HDS. Na verdade, quando a gente tem um sistema de controle a malha fechada, né, daquele soma, entra, tem uma soma, você vai ter um ganho K, né? Do ganho K vem para um GDS. Passa por um H e volta aqui no subtrator. A tendência é que quando você aumente o ganho K, à medida que você vai aumentando o ganho K, os polos do teu malha aberta começam a se deslocar, tá? E cada um vai buscar um zero para cancelar, né? Então, se você tem, por exemplo, vamos colocar aqui o caso S mais 2 dividido por S mais 1, tá? Esse aqui seria o nosso GDS com o sistema com realimentação unitária. Quando você tiver colocar isso num sistema malha fechada, né, com realimentação unitária e variar o ganho K, a tendência é que cada um desses dois polos, o S e o S mais 1, vão se cancelar com um zero. Então, um dos polos vai se cancelar com um zero em S mais 2. Tá? Então, ali começou no polo a malha aberta e terminou no zero a malha fechada. E o outro polo, né, já que eu tenho um zero e dois polos, o outro polo ele vai buscar também um zero para ele cancelar. Só que onde é que está o zero dele? Que ele não é o 2, não é o menos 2, né? Porque o menos 2 é um zero finito. Ele vai buscar um zero lá no infinito. Então esse polo, né, ele vai ter um comportamento que a gente depois chama comportamento no infinito. Mas a ideia é que a gente comece, então, o nosso lugar de raízes a partir do malha aberta, e esses polos vão caminhar à medida que o ganho aumente, até que ele se cancele com um zero, né? Se esse zero tiver no nosso denominador, né, se você tiver aqui um NDS, que é o que a gente chama de zero finito, ele vai cancelar com esse zero, e os outros aí vão buscar os zeros deles no infinito através de um comportamento assintótico. Então a gente começa no malha aberta, termina no malha fechada, termina nos zeros do malha aberta. Mas de novo, né, a gente só precisa saber o G e o H para determinar o comportamento desse meu sistema de controle. Tá? Então vamos continuando aqui. E aquilo que implica, né, do cancelamento de polo com zero vai dar para a gente o nosso comportamento no infinito. Né? Então, como eu coloquei o S mais 2 dividido por S mais 1, então um desses polos aqui de baixo vai se cancelar com um zero na parte de cima, quando o K aumentar. O zero fica fixo ali em menos 2, né, e o polo vai aumentando de valor até que ele cancela com esse menos 2. E o outro, né, vai ter um comportamento que a gente diz comportamento no infinito. Bom, mas para onde que vai esse polo no infinito? Ele vai para cima, para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita? E isso que esse comportamento assintótico que é o que a gente vai tentar deixar claro agora. Né? Então, o comportamento no infinito, o lugar geométrico das raízes possui um comportamento assintótico, ele vai seguir uma assíntota quando o K tende a infinito. Então a gente vai determinar aonde que está localizada essa assíntota, e que ângulo que tem essas assíntotas, né? Esse comportamento assintótico, ele é dado então por retas com inclinação θA, traçadas a partir de um ponto no eixo real sigma A. Né? Então, as expressões para calcular cada um deles é dado aqui embaixo, né? Estão só completando. Esse zero, esse polo que está sobrando, o comportamento dele vai ser dado por uma assíntota, que a gente vai traçar a partir do sigma A com o ângulo θA. No caso desse sistema, como só tem um polo sobrando, a fase dele, obviamente, vai ser 180 graus, né? Então ele vai caminhar para a esquerda, exatamente em cima ali do eixo real. O problema fica complexo quando eu tenho mais polos ali no infinito. Como que eu calculo, então, o sigma A? Né? O sigma A é dado pelo somatório dos polos menos o somatório de zeros. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui do lado, né? Quem que seriam os polos? 0 e menos 1. Menos o somatório de zeros. Então, menos 2. Então, eu teria um sigma A em 1 positivo.
Qual que é o ângulo dele? Ah, tá, claro, aqui ainda, né? Dividido pelo número de polos, dividido pelo número de zeros. Vou tentar colocar aqui embaixo, então como que ficaria a conta para esse sistema? Θ é menos 0, menos 2, então fiz o somatório dos polos, menos 2, que é o somatório dos zeros, dividido número de polos finitos. Polo finito é aquele que eu estou escrevendo aqui embaixo, né? Aquele que se eu pegar o denominador igual a zero, eu vou ter os polos finitos. Então é o S vezes S mais 1, ou seja, 2, o 0 menos 1, ou seja, eu tenho 2 polos finitos, menos zeros finitos. Também, se eu igualar aqui a zero o denominador, eu tenho os zeros finitos menos 1. Então o resultado disso, aqui é 1, na verdade, né? Não é 2, então seria menos 0, menos 1 mais 2, então 1/2. A partir do 1/2 que eu traçaria seria o ponto de partida da minha reta, né? Já esse meu ângulo, né, θA, é 2K mais 1 vezes π, ou vezes 180, né, caso seja um cara que trabalha em degradianos, como a maioria de nós, né, dividido pelo número de polos menos o número de zeros. Aqui eu teria novamente 2 menos 1, tá? Dividido por 2K mais 1 vezes 180. O K, ele é um número inteiro, de novo, né? Lembrando que o K é um número inteiro, que ele vale 0, 1, 2 e assim por diante. Como eu só tenho um polo para saber o comportamento dele no infinito, já que o outro vai cancelar, não vai ter comportamento no infinito, então eu só preciso calcular para K igual a 0, ou seja, eu vou ter uma assíntota em 180 graus. Então é aquilo que eu disse, ele vai seguir o caminho da esquerda. Na verdade, esse ângulo você nem precisa calcular, né? É meio que fácil. Sempre que eu tiver um polo sobrando, o ângulo é 180. Sempre que eu tiver 2 polos sobrando, o ângulo é mais ou menos 90. Sempre que eu tiver 3 polos, é o 180 ou mais ou menos 60. Né? Então sempre pensando nesse comportamento assintótico e assim por diante. É bem tranquilo fazer isso. Vamos só dar uma olhada um pouco mais para frente, né? Na dúvida, calcula, né? Não vai nisso que eu falei. Eu tenho bem mais experiência, né? Dou a mesma disciplina já faz alguns anos, então eu já decorei algumas coisas, né? De tanto trabalhar, né? Então vocês façam com a equação certa. Exemplo. Então, dado esse sistema abaixo, tá? O sistema malha fechada abaixo, vamos traçar o esboço, então, do lugar de raízes, tá? Então, para isso, a gente vai usar as regras já utilizadas. Então, eu tenho aqui o K. Essa função seria o meu G de S. Realimentação unitária, então H de S é 1. Então, meu sistema malha aberta, K, G de S, H de S, então S mais 3, S mais 1, S mais 2, S mais 4. Beleza? A primeira coisa, aquelas regras que eu apresentei, não é que você precisa seguir aquilo na sequência. Na verdade, não tem uma sequência muito fácil, né? Eu gosto primeiro de marcar os polos e zeros da malha aberta, depois traçar os segmentos no eixo real, e depois traçar a assíntota. Então, basicamente é isso que você precisa fazer, tá? Então, vamos começar. Primeiro, né? A gente vai seguir a regrinha dos segmentos no eixo real. Deixa eu só mostrar para vocês, destacar antes onde é que eu marquei os polos. Então, eu marquei um polo na origem, um polo no menos 1, polo no menos 2, 0 aqui no menos 3 e polo no menos 4. Ok? Então, vamos aos segmentos do eixo real. Segmentos no eixo real ocorrem sempre à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros. E esses segmentos já estão marcados no gráfico. Então, como que eu conto esses meus segmentos aqui no eixo real, tá? Você vai olhar a ordem dos polos que vão aparecendo, né? Não é um segmento ímpar, por exemplo, o menos 1 é ímpar, então o 1 é ímpar, então a esquerda dele é caminho. Na verdade, é o número ímpar da ordem em que eles aparecem. Seria a seguinte situação. O primeiro polo que apareceu é o polo na origem, então ele seria o polo número 1, tá? Depois eu tenho aqui o polo em menos 1, esse aqui seria o meu número 2, tá? O polo no menos 2, esse aqui seria o terceiro que aparece. Agora eu tenho um 0, né? Será que eu conto? Vamos ver o que diz a regrinha, né? Ao número ímpar de polos ou zeros, tá? Então eu tenho que continuar contando. Então esse aqui seria o quarto.
e esse aqui seria um quinto, tá? Bom, primeiro segmento, à esquerda do número ímpar. Então, à esquerda do zero, tá, que é o primeiro polo que aparece, é lugar de raízes. Tá? Então, eu vou marcar, toda essa linha em vermelho está marcada por esse... Acho que não vou marcar, já que está marcado com a linha, né? Então, por esse motivo, que a esquerda entre 0 e 1 está marcado. Então, repare que o menos 1 é o segundo que apareceu, então é um número par. A esquerda dele não é lugar de raízes, tá? Porque ele é um par, ele é o segundo que apareceu. Já a esquerda do menos 2 é lugar de raízes. Até onde? Até o menos 3. Depois do menos 3 para cá não tem, porque o menos 3 é um número, é o par, né? É o quarto que apareceu. Por fim, a esquerda do menos 4 também é lugar de raízes. Tá? Dando sequência, então, agora a gente precisa saber o comportamento no infinito. Tá? Resumindo, é isso que a gente vai marcar. Esse par aqui, né? Eu vou marcar aqui em preto. Aqui não é caminho de lugar de raízes. Aqui não é caminho do lugar de raízes, porque está à esquerda de um número par. Então está à esquerda do quarto polo. E aqui está à esquerda do segundo polo que apareceu. Ok? Então, comportamento do infinito. Então a gente precisa traçar aquelas assíntotas, né? O nosso sigma e o nosso θ. Lembrando que o nosso sigma ele é o somatório dos polos finitos, tá? Tudo finito. Menos o somatório dos zeros dividido pelo número de polos menos o número de zeros que a gente tem, tá? Então, dando uma olhada aqui, a gente tem o menos 1, menos 2, menos 4 como polo, tá? Então, menos 1, menos 2, menos 4. Seria menos 6, menos 7. O nosso zero é o menos 3, né? Então, menos 3, mais 3 vai sobrar o 4. Quantos polos eu tenho? 1, 2, 3, 4 polos, menos um zero. Então, menos 4 terços é o nosso... É a partir de que ponto que eu vou traçar o comportamento assintótico. Agora eu preciso achar o ângulo dessa assíntota, certo? Então, 2k mais 1 vezes 180 dividido pelo número de polos menos o número de zeros. Então, novamente, dividido por 3. Então, o nosso k, lembrando, ele começa em 0, 1 e 2, tá? Por que eu vou fazer k igual a 0, 1 e 2? Quantos polos finitos eu tenho? Quantos zeros eu tenho? Eu tenho um zero finito. Quantos polos finitos eu tenho? 4 polos finitos. Então dá uma diferença de 3, tá? Então são 3 polos que não vão se cancelar com zeros finitos. Eles vão buscar o zero deles que está lá no infinito, né? Lembra que o polo sempre vai simplificar com um zero. Ele sempre vai, como o k, você vai aumentando o k e o polo vai sempre na direção do zero até que ele se cancele. Então, vai acontecer aqui com esse polo no menos 2. Ele vai caminhar para a esquerda à medida que o ganho aumente, né? Quando o ganho for muito grande, o menos 3 e o menos 2 vão se cancelar um com o outro, né? Quer dizer, o zero que está no menos 3 com o polo que começou no menos 2 vai simplificar um com o outro. Então, eu preciso saber o comportamento do menos 4, do zero, né, o polo da origem, e do menos 1. Então, por isso que eu preciso fazer 3 valores de k. 0, 1, 2. Então, para k igual a 0, você tem 180 graus. Para k igual a 1, você vai ter 3 vezes 180 dividido por 3. Eu acho que é 300 graus, se não me engano, isso. Deixa eu fazer a conta. Ou melhor, que é o contrário, é que eu comecei errado, né? Para k igual a 0, você tem 60 graus, já que vai ficar 180 por 3. Depois você vai ter 180 graus. E por fim, para k igual a 1, você vai ter 300 graus, que é o famoso menos 60 graus. É sempre uma distribuição simétrica, né? Imagine um círculo e você divide ele em 3 partes, tá? Ok, a gente traçou a nossa assíntota, né? 180 graus já está mostrando, né, esse polo aqui no menos 4 indo para a esquerda, né? 180 já está marcado. Mais menos 60, né? Então vai funcionar da seguinte forma. Esse menos 1
vem para a direita à medida que o ganho aumenta. Esse polo na origem vem para a esquerda à medida que o ganho aumenta. Em algum lugar aqui no meio, por enquanto a gente não sabe qual é esse valor específico aqui no meio, eles vão se encontrar, certo? E vão partir para o plano complexo. Então esse cara vem para cá e vai seguir aquela assíntota ali no 180 graus. Então ele vai fazer esse movimento. O outro começa baixando e tende a acompanhar aquela assíntota ali no menos 60 graus. Tá, então a assíntota é um comportamento, a tendência que ele está seguindo, né? Não é que ele vá seguir exatamente aquela reta. Então esse seria um esboço do nosso lugar de raízes, né? Então a gente não sabe, por exemplo, qual é esse valor que ele cruzou o J-ômega, em que ponto exato eles dois se encontram para ir para o plano complexo. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Então é essa parte que você tem que treinar, né? Essa saída aqui mais bonita que o meu ficou um pouco torto. Vamos tentar fazer de novo aqui. Seria algo mais ou menos assim. O outro tinha ficado mais bonito. Mas ele vai tender a infinito, tá? Então, mais ou menos esse é o esboço, né? Por um certo valor do K, o teu polo pode estar aqui, por exemplo, um dos polos, né? O outro vai estar aqui. Esse menos 2 vai estar no meio aqui do termo e o menos 4 se deslocando para a direita, né? Como são esses dois que estão mais perto da origem, o que estava no menos 1, que estava no zero, né? O que está mais perto da origem, então eles são os polos dominantes. Eles que mandam na resposta do sistema, a gente só precisa olhar eles para determinar a resposta transitória, né? Se você aumenta o valor do K, você pode ter um polo aqui, né? Obviamente o outro é conjugado, aumenta um pouquinho mais o valor do K. Vai ter o valor do K que ele é criticamente estável, depois vai ter o valor de K que a partir dali ele começa a ficar instável, né? Então esse é o esboço aí do nosso lugar de raiz, né? São as regrinhas de esboço que você tem. Seguindo essas regrinhas, você vai ser capaz de esboçar qualquer lugar de raiz, né? Pode ter bastante polo, bastante zero, mas é só seguir essas regras, tá? Simetria, comportamento assintótico, segmentos no eixo real e saber ter a ideia onde começa, onde termina, né? Começa no zero no polo finito e termina no zero finito ou infinito. Também começa no polo infinito. Embora polo infinito, para um sistema fisicamente implementável, você não vai ter polo no infinito, né? Só vai ter polo no infinito quando a quantidade de zeros, o grau do numerador for maior que o grau do denominador, tá? Então aqui seria uma figura final já do esboço, né? Então as linhas em vermelho agora estão com o valor correto. E aqui está mostrado, né? Está mostrando, né? Por exemplo, para K igual a 1, o polo do meu sistema malha fechada é menos 0,39 mais J 0,44. Se você aumentar o valor do ganho, né, o teu lugar de raízes vai se deslocar nessa direção. Então, para K igual a 4, esse aqui é um polo a malha fechada. Né? Então, para K igual a 4, o polo a malha fechada é menos 0,21 mais J1. Tranquilo? Essa seria, então, mais ou menos a ideia do nosso lugar de raízes, para esboçar, pelo menos ter noção de como que cresce o nosso gráfico, né? Como se comporta esse sistema à medida que o K é aumentado. Então aqui você vê claramente, né? Qual que é o efeito do aumento do K? Você vai ter um sistema mais oscilatório. Se você aumentar muito, ele vai para instabilidade. Se o K for grande o suficiente, né? Você tem um cancelamento de polo com zero, ó. Porque esse menos 2 ele vem se deslocando para a esquerda, né? Se o K for grande, você pode ter o polo em menos 2,99 que vai cancelar com esse zero no menos 3. Aí o comportamento para um sistema de segunda ordem passa a ficar mais próximo, né? Já que esse polo aqui no menos 4, ele sempre vai para a esquerda, né? Então, à medida que o ganho aumente, espera-se que ele vá buscar o zero dele, né? Onde que está o zero dele? Ele vai simplificar, está lá no infinito. O menos 2 vai buscar o zero dele para simplificar, que é o menos 3. O menos 4 vai buscar o zero dele. Onde que está o zero dele? Lá no infinito. A mesma coisa com esses dois, com o menos 1 e o 0. Né? Onde é que está o zero para o menos 1 simplificar? Está lá no infinito. Então ele vai tender a infinito. O outro polo também vai buscar o zero dele, né? Lá no infinito.
Tá? Então o polo sempre vai na direção do zero, seja ele finito ou infinito. Eu vou traçar então aqui alguns esboços rápidos, tá? Para a gente ter ideia de como que ficaria então o lugar de raiz desses sistemas. Eu vou fazer um esboço aí bem mais ou menos para a gente só ter noção, né? Depois, é claro, você tem que fazer com mais calma ali para dar uma refinada nisso. Então, primeiro esboço, né? Vamos supor que eu tenho um sistema desse tipo. Ó, eu tenho um zero aqui na direita e tenho dois polos na esquerda. Né? Como que ficaria então o esboço desse sistema? Pegando a primeira regra de refinamento não de esboço, que eu gosto sempre de começar, é segmento no eixo real. Né? Então, segmento no eixo real, à esquerda de um número ímpar. O primeiro que apareceu aqui é o 2, tá? Então esse aqui é o primeiro, tá? Esse polo é o segundo e esse outro polo é o terceiro. Então o zero que apareceu, né, é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então a esquerda do zero até esse outro polo é lugar de raiz. Aqui onde eu marquei em vermelho é lugar de raiz, tá? A esquerda do menos 2 não é lugar de raiz, tá? Então, aqui eu não vou marcar nada, eu vou marcar a esquerda do menos 3, né? Que é do... acho que é menos 3 esse valor. Que é lugar de raiz. Então, à medida que o ganho aumenta, vamos tentar ver o comportamento. Esse polo vai se mover para a direita, né? Para buscar o zero dele, que está lá no 2 positivo. Para onde é que vai andar esse outro polo? Vai buscar também o zero dele, só que ele vai se deslocar para a esquerda. O zero dele está onde? Está lá no infinito. Tá? Aqui, né, como eu só tenho o comportamento de um polo no infinito, o ângulo que ele vai acompanhar é os 180 graus. Né? Ou seja, quando você faz aquela continha do θ com k igual a zero. Então não tem muito mais o que calcular. O esboço seria esse. Bom, já para esse sistema, né, veja, ele tem dois polos puramente complexos e tem dois zeros no eixo real. Como que eu faço a conta agora? Como que eu faço o esboço? Primeiro, segmentos no eixo real. À esquerda de um número ímpar de polos ou zeros. Eu não conto esses dois polos porque eles são polos complexos, tá? Já que a gente está contando segmento no eixo real, você conta polo que está no eixo real, polo zero que está no eixo real, né? Então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, certo? Então, entre o menos 1 e o menos 3 é caminho do lugar de raiz. Então, aqui é caminho do meu lugar de raiz, tá? A esquerda do menos 3 é lugar de raiz? Não, não é lugar de raiz, porque ele é um par, né? Ele é o segundo que aparece. E esses outros dois polos? Lembra que cada polo vai buscar um zero para se cancelar. Como é que eles vão fazer esse cancelamento? Eles não podem, por exemplo, fazer esse movimento aqui, ó. Um entra direto aqui e o outro entra direto lá, para simplificar um com o outro, né? Para cá e para cá, porque isso fere a regra da simetria, tá? Você não pode, por exemplo, dizer que eles vão entrar, sei lá, por aqui e entrar aqui no eixo real, porque esse caminho não é lugar de raiz, tá? Lembra que eles têm que sair, entrar num lugar de raiz, tá? E ainda ser simétrico. Então, então esse polo aqui no 2, no J2, ele vai ter que sair por aqui e vai ter que entrar, sei lá, aqui no valor meio aqui dos dois, tá? Esse outro vai ter que fazer o mesmo caminho, só que simétrico, né, aqui na parte de baixo. Eu vou tentar fazer simétrico, mas eu não vou conseguir, né, porque a mão não está bem calibrada. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. Então ele vai entrar. Então o K aumenta, ele vem fazendo esse trajeto, né? Chegou aqui no meio, os dois se encontram, um vai vir para essa direção, o outro vem para essa direção. Então esse seria o esboço aqui do lugar de raiz. Ele vai entrar exatamente ali onde eu marquei. A gente ainda não tem como calcular isso, né? Mas ele vai entrar em algum momento, mais ou menos no meio. Depende muito da posição desses zeros, né? Que o zero tem o poder de atrair o polo com polo se repele. Tem uma série de comportamentos aí que vocês, seguindo essas regras de refinamento, vocês conseguem enxergar isso, tá? Comportamento no infinito. Eu tenho comportamento no infinito? Não tenho, né? Porque o número de zeros finitos
tá? Ou seja, 1 e 2, né, menos 1 e menos 3, é 2. É a mesma quantidade do número de polos, tá? Do polos finitos, que também é 2. Então, o K aumenta, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Esse polo vai cancelar com esse 0 e esse polo vai cancelar com esse 0, né? Cada um busca o 0 dele, não tem mais o que fazer. Vai chegar um ponto que você aumenta, aumenta, aumenta o K, já cancelou o polo com 0, você não tem mais nem resposta no teu sistema, tá? Exemplo de esboço rápido 3, né? O que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4 polos, tá? Então a gente vai primeiro marcar segmentos no eixo real. Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, né? Então sempre um número ímpar. Então entre esses dois e entre esses dois aqui, tá? Eu tenho comportamento no infinito? Tenho comportamento no infinito, né? Um vem para cá, outro vem para cá, o outro caminha nessa direção e o outro caminha nessa direção. Então, à medida que você aumenta o K, eles vão se encontrar e vão partir para o plano complexo, né? Para a parte imaginária. Eles vão deixar o eixo real e começar a ter parte real e imaginária, esses polos. Mas que comportamento que eles vão ter, né? Vamos tentar primeiro fazer o sigma, já que eu tenho o valor desses polos. Então, sigma A vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. São os polos dividido pelo número de polos. 1, 2, 3, 4. Dividido por 4. Deixa eu fazer rapidinho essa conta. 1, 2, 3, 4. Dividido por 4, 2,5. Né? Tá bem simétrico, né? Nem precisaria fazer essa conta. Tá bem simétrico, ó. Geralmente ele tende a fazer uma simetria. Se tem um polo, um zero, que ele vai puxando para cá ou para lá. Então, menos 2,5. Comportamento assintótico θA. 2K mais 1 vezes 180 dividido por 4 tem que ser igual a quanto, né? Vamos primeiro saber quantos Ks eu tenho que calcular. Tenho que calcular 4 valores de K, porque eu tenho 4 polos no infinito. Então eu tenho que fazer K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2 e K igual a 3. 4 valores. Então a primeira assíntota que eu tenho é 180 por 4. 180 por 4, 45 graus. Quando K for igual a 1, eu vou ter 180 vezes 3 dividido por 4. 135 graus. Quando K for igual a 2, agora, eu vou ter 4, que é 2 vezes 2, mais 1, vezes 180, dividido por 5, que dá 180 graus, esse valor está certo? Não pode dar 180, né? Então, é 5 vezes 180, dividido por 4, que é o nosso 225 graus. E por fim, K igual a 3, é 7 vezes 180, dividido por 4, que é o 315 graus. Então, deixa eu anotar aqui do lado, que depois eu vou precisar. 45 graus, 135 graus, 225 graus, 315 graus. São os 4 que eu tenho, né? Sempre que você tem 4 polos sobrando, são esses ângulos que você precisa estar calculando, né? O que muda é a posição, né? A posição que não dá para saber direto. A gente já tem uma noção, né? Um polo sobrando, 180 graus. 2 polos sobrando, mais ou menos 90. 3 polos sobrando, 180, 60 e 60 negativo. 4 polos sobrando, tá ali a conta, né? Mais que isso, é bem difícil aparecer.
Então vamos marcar o primeiro 45 graus. Onde que estaria uma assíntota de 45 graus? Droga. Estava com a borracha selecionada. Olha, no olho, no facão, né, seria algo mais ou menos assim. Tá? 45 graus. Vai estar mais para 60. Vamos fingir que é 45. 135 graus está aqui, ó. Não é bem 135. Tá bem... É bem menos inclinado isso aqui, né? Não tô sem o torcedor para fazer a medida do grau certinho. Então seria algo mais ou menos a... Opa! Bom, aqui, né? É claro que tem que manter a simetria, né? Então o outro só pode ser o 135 e o 315. Então você continuaria essa reta para baixo. Continuaria essa reta para baixo. Então ele faria o seguinte caminho, né? Em algum momento aqui no meio eles vão se descolar, tá? E vão seguir o comportamento assintótico. Então ele vai fazer esse comportamento seguindo aquela reta assintótica, e esse outro polo vai fazer esse comportamento seguindo a reta assintótica. Mas é simétrico, tá? Embora não consiga desenhar simétrico, mas é simétrico. Aqui é a mesma coisa, ó, ele vem para essa direção, tá? E o outro polo vem para essa direção, né? Fatalmente, se você aumentar o ganho K, eles vão cortar aqui o eixo J ômega e vão passar para instabilidade, né? Então, esse seria um outro esboço rápido aí para o nosso lugar de raízes, tá? Como então que eu aprendo a traçar certinho essas regras que eu fico na dúvida? Só tem um jeito de fazer isso, que é treinando, fazendo exercícios. Tá? Não é assim, professor, treinei bastante porque fui no CrossFit. Não é esse tipo de treino que eu estou falando, né, cara? Estou falando de treino de fazer exercício lá do livro. Mas eu não sei que exercício pegar. Pô, inventa uma função de transferência lá. Diz que é um sistema com realimentação aqui, ó. Ganho K. Sempre a gente vai estar com serviço desse tipo. Pode botar realimentação unitária para simplificar? Pode. Eu quero que agora o G seja S mais 2, S quadrado mais 4S mais 1, e eu ainda vou multiplicar por S mais 2. Vou fazer o lugar de raízes disso. Vai na fé. Faz o esboço. Ok? Então tem que treinar essas regrinhas de esboço, mas veja, né, usando essas regrinhas simples, olha quantos lugares de raízes que a gente foi capaz de esboçar. Ter tendência, noção para onde que vai, né? Então aqui é o polo para um dado valor de K, o K aumenta, esse polo vem para cá, o K aumenta, esse cara vem para cá. Aumento ainda mais o ganho, o polo vai estar localizado aqui. Então a partir do malha aberta a gente está fazendo malha fechada. Bom, então vou pedir para vocês praticarem esse esboço, fazerem alguns exercícios, inventarem alguns exercícios para fazer esboço, porque agora a gente vai entrar na parte de refinamento, tá, desse nosso lugar de raízes. O que são esses refinamentos, né? Por exemplo, esse sistema. Eu disse para vocês em que em algum momento, né, entre -2 e -1, os dois polos se encontram, eles vão para infinito. Agora, qual é o valor? Que valor exato que os dois se encontram, né? Aqui eu disse também que eles vão cortar o eixo J ômega, mas em que valor que ele corta o eixo J ômega? Tem como calcular isso? Tem, né? É simples. Não é nada muito complicado. E o outro refinamento, né, que eu posso fazer, por exemplo, você tem esse sistema desse tipo, 2 zeros e 2 polos complexos. Esses polos vão entrar para cá, eles vão para cá, eles vêm para lá. Para onde que eles vão? Qual é o ângulo inicial de partida deles, né? Seria esse sistema aqui, ó, que eu esbocei, né? Ele vai partir mais fechado, ele vai partir mais aberto, ele vai partir fazendo um círculo maior. Então, qual que é o ângulo de partida desse polo complexo? Como que eu faço isso? Então, isso é o que a gente vai ver então no próximo vídeo, ok? Obrigado, então, e até a próxima.